A energia do arquétipo do Falcão para mim já é conhecida, mas a última vez que eu ativei foi uma experiência bem intensa dentro de um período de 4 meses. Olá, eu sou aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Minha última ativação com esse arquétipo foi em setembro do ano passado. Eu queria resolver questões de trabalho mais rápido, queria voltar com a minha rotina de corrida, que eu já tinha começado. Mas como eu já tinha falado em algum outro vídeo aqui do canal, a energia do arquétipo do Falcão, ela me dá bastante foco e força para ir atrás das coisas que eu quero fazer. A questão é que dessa vez eu senti que eu exagerei, principalmente na minha autocobrança. Acho que foi no meu primeiro vídeo do canal que eu falo que o Falcão me trouxe a energia de simplesmente não me dar desculpas. Então, se eu não tinha tempo para ir para academia ou para correr, é 10 minutos de caminhada aqui no bairro, levantar e fazer uma aula de zumba. Então eu não me dava desculpas para não fazer os exercícios. A questão é que eu tinha colocado uma meta de passos por dia e pelo menos 1 hora de exercício todos os dias, no mínimo. Eu fui levando isso de boa, setembro, outubro, final de novembro, por conta da correria de algumas coisas aqui de casa, eu não estava conseguindo atingir essa meta de passos, o que começou a me deixar um pouco frustrada. E nos dias em que eu conseguia, eu começava a me forçar a fazer mais, me forçar a fazer mais, me forçar a correr mais. E o que aconteceu? É óbvio que eu tive uma lesão no joelho. O que acontece? Acabei indo parar no hospital. Fui para o hospital, fiz um exame de raio-x básico, estava tudo ok com o osso, beleza. Até aí tudo bem. Decidi tirar uns dias de pausa e depois voltar. Em dezembro eu passei por muito estresse por conta da minha vida pessoal, questões de família, enfim, eu queria resolver muita coisa ao mesmo tempo, coisas minhas e coisas dos outros, e o que aconteceu? Fui empilhando as coisas, o estresse veio muito forte, eu tive uma hemorragia, fui parar no hospital. Por conta dessa hemorragia, o médico pediu para fazer alguns exames e me deu uma medicação para parar o meu sangramento, que era um sangramento de período menstrual normal, só que muito elevado. Quando veio o resultado dos exames, eu percebi o quanto eu estava forçando demais o meu corpo. Todo esse estresse que eu estava passando nos últimos meses se acumulou numa questão hormonal, o que diminuiu a minha massa óssea, o que facilitou a questão da minha lesão no joelho. E aí o médico me deu, obviamente, um puxão de orelha, que me obrigou a parar. Só que, com o arquétipo do Falcão, eu não consigo ficar parada. Eu já sou uma pessoa que não consegue ficar parada normalmente. Se eu não tenho nada para fazer, eu tenho que, sei lá, eu tenho que ver alguma coisa, limpar a casa, enfim. Aí eu acabei retirando esse arquétipo no final de dezembro, senão eu não ia conseguir parar nem nas festas de fim de ano. A energia do Falcão é muito yang, é fazer, fazer, fazer. Só que se eu não dou um freio nisso, eu vou sair atropelando tudo. Outras duas coisas que aconteceram dentro desse período que eu percebi com o arquétipo do Falcão, algumas ilusões foram quebradas. Duas mais especificamente, que são as ilusões de controle e a ilusão de tempo. Sabe quando a gente quer que alguma coisa aconteça na hora que a gente quer? Então, essas duas ilusões. Sabe aquele meme que roda por aí na internet que diz: eu vou deixar acontecer naturalmente, mas eu preciso saber quando vai acontecer só para me organizar. Aí nessa semana que eu parei, antes mesmo de retirar o arquétipo, antes mesmo dessa lesão, eu vinha recebendo alguns avisos em sonho, no tarô mesmo. Eu não jogo tarô, mas eu pedi para algumas pessoas de confiança e diziam: segura um pouco o ritmo, tá indo um pouco demais, tá forçando a barra, você não tem controle das coisas. Tenha calma, tenha paciência, você não precisa controlar tudo, você não precisa resolver tudo. Eu não, tá bom, eu vou parar. Depois que eu resolver tal coisa. Eu vou parar. Depois que eu fazer tal coisa. Bacana. E nesse tempo que eu parei, eu não tinha nada pra fazer, então eu decidi começar a ver vídeo na internet, documentário de coisas que eu gosto. E um dos vários conteúdos que eu acabei vendo foram na área de ciência e astronomia, que são as minhas áreas favoritas. Um desses conteúdos foi meio que um tapa na cara, que é o fato da gente não saber exatamente o que é o tempo, porque na prática a gente inventou o tempo. No macro, né, do universo, o tempo não existe. Explicando muito por cima, o calendário foi inventado pela gente conforme as necessidades da, da humanidade na época, né, plantio, colheita, quando a gente ainda fazia isso, né? Quando o relógio foi inventado, cada lugar tinha o seu tempo, tinha o seu relógio diferente. Por exemplo, se você trabalha
Se você mora no interior e trabalha na capital de uma cidade, lá no interior, onde você mora, o relógio estava marcando, sei lá, você saiu às 5 e você tem que chegar às 8 no seu local de trabalho. Saiu às 5 da sua cidade, o trem que você pegou já tinha um outro relógio, então estava, por exemplo, às 5h13, e na cidade onde você está já tinha um outro relógio também. Então o tempo ele não era linear entre os lugares. Cada cidade tinha o seu tempo. Inclusive, ainda continua desse jeito, mas né, muda de país em país por conta de fuso horário, né? E pensando na vida prática, quando você está fazendo algo que você gosta, você geralmente percebe que o tempo passa mais rápido. E quando você está fazendo algo que você não está muito afim, parece que o tempo se arrasta. Um outro conteúdo que me veio também, que foi tipo, tapa na minha cara, principalmente com a ilusão do controle, o máximo que a gente tem de controle, que a gente acha que tem de controle, é sobre como a gente reage às coisas. Exemplo, a gente não tem controle se vai acordar no dia seguinte. A gente não tem controle da possibilidade, por exemplo, do sol simplesmente desaparecer. Você não tem controle do que o outro pensa, do que o outro sente. Assim, a nossa cabeça, o nosso ego, ele cria várias ilusões que a gente tem controle sobre as coisas. Em questão de resultados financeiros, eu gosto muito desse arquétipo, ele traz um resultado muito bom financeiramente para mim. Mas a sombra de querer resolver tudo ou de dar conta de tudo me veio com muita força. A partir de então, eu não utilizei mais esse arquétipo, pretendo voltar com ele em algum momento, mas eu ainda estou aprendendo a lidar com essa questão do descanso, do parar e de não me sentir culpada com isso. Esse mundo cobra da gente algo que não tem como ter controle o tempo inteiro. Se a gente tenta seguir isso o tempo todo, uma hora o nosso corpo não aguenta e a gente vai parar. Você já utilizou esse arquétipo? Gosta do arquétipo do Falcão? Me conta a sua experiência aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para receber os próximos, envia esse vídeo para alguém que você sabe que está utilizando esse arquétipo para que ela fique esperta sobre as sombras e eu te vejo no próximo vídeo.